Beleza? Começando aqui mais uma live. É a sexta live CCI com o tema Como o cérebro adulto aprende inglês. Então, para dar início aqui, eu queria dizer o seguinte para as pessoas que estão me vendo pela primeira vez por aqui. Eu sou o Caio Izel, sou professor de inglês para adultos há 8 anos e também sou coach de aprendizagem e eu decidi na internet ensinar inglês com coaching porque é o caminho mais rápido para se alcançar um objetivo de vida. É um caminho mais rápido para realizar um sonho pessoal, um sonho profissional. Ou seja, você não aprende só inglês, você aprende inglês com coaching. Ou seja, o coaching vai te ajudar a aprender inglês, além do que você transforma o inglês em uma meta pessoal. E eu te ajudo a formalizar isso por meio de várias técnicas, né? E uma das técnicas, na verdade não é uma técnica hoje eu vou falar sobre um atalho muito bom, que é você conhecer o seu cérebro, saber como o seu cérebro funciona. E eu tava cantando aqui a seguinte música, Can't Help Falling in Love, do Elvis Presley. Aí é o seguinte, vamos falar um pouquinho aqui sobre, antes de começar tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre expressões do inglês, né? Porque tem expressões que não fazem sentido, mesmo que a gente conheça todas as palavras. Por exemplo, aqui. Cadê? Shall I say, would it be a sin if I can't help falling in love with you? If I can't help falling in love with you. Seguinte. If, é se. If I, se eu. Can't help, não posso ajudar. Falling in love é se apaixonar with you. Se apaixonar por você. Se eu não posso ajudar se apaixonar por você, então não é suficiente você saber só inglês, mas você estudar expressões do inglês. É como se fosse o português. Chega um gringo aqui, ele ouve a gente falar alguma coisa, pode ser que ele ache que, porque ele estudou palavra por palavra, aí ele chega aqui e não entende o que a gente falou quando teve uma combinação de palavras. Então, no inglês é a mesma coisa. If I can help, eu sei todas as palavras aqui em inglês, mas isso significa eu não posso evitar. If I can help, eu não posso evitar de me apaixonar por você. Então o que eu estava cantando aqui ainda agora, if I can help, eu não consigo evitar. É uma coisa inevitável. É inevitável me apaixonar por você. É uma coisa que vai acontecer mesmo, entendeu? É inevitável. Então, às vezes, quando a gente estuda inglês, a gente costuma estudar pedaço por pedaço. Na verdade, nem pedaço por pedaço, mas palavra por palavra. O que acontece? Quando a gente pega palavra por palavra, quando a gente tenta encaixar, não vai fazer tão sentido assim. É tipo música, entendeu? É tipo música. Por exemplo, se a pessoa estuda música, ela não ouve música. Ela só estuda música. Ela começa a estudar, aprende um melisma ali, de repente ela, sei lá, aprende... Quando é que ela vai encaixar isso numa música? Ela vai tentar qualquer música, tipo If I can't help falling in love with you. Nem combina aí, né? Então, inglês é a mesma coisa. Não adianta a gente aprender palavras e a gente tentar utilizar essas palavras. A gente tem que aprender combinação de palavras, pedaços que fazem sentido, e desses pedaços a gente coloca no nosso acervo. E a partir disso, aí sim, a gente começa a brincar de inglês de verdade. Na verdade, parar de brincar de inglês, mas o inglês passa a ser uma coisa séria que você realmente aprende. Então, vamos lá, dar início à live 6. O que eu prometo aqui pra você nessa live 6? Sempre eu tenho que prometer alguma coisa aqui, né? Então, faz parte da live isso. Eu prometo o seguinte: você vai sair daqui sabendo como o cérebro adulto aprende. É isso que você vai aprender aqui hoje. Como o cérebro adulto aprende. Mas antes de te contar como é que o cérebro adulto aprende, eu preciso te contar uma coisa. Que quando eu aprendi inglês, eu não sabia como o cérebro funcionava. Não sabia como o cérebro funcionava. Então, o que acontece? Como eu não sabia como o cérebro funcionava, talvez eu não tivesse aprendido tanto que eu poderia aprender. Então, você chegando aqui no final dessa live vai saber como o cérebro adulto aprende. Então, na verdade, não é nem aprende. Aprende em inglês, que é muito mais importante. Como o cérebro adulto aprende inglês. Então, vamos lá. Eu quero contar uma história aqui
de uma aluna que eu entrevistei quando eu trabalhava numa escola de inglês só para adultos, né? Então eu fiz essa entrevista com ela e ela era uma pedagoga. Então ela era coordenadora pedagógica de uma escola infantil. Então ela tinha muito aquilo de que a pessoa tem que aprender como uma criança, que nem um bebê. E ela já tem mais de 40 anos. Então, nessa crença de que um adulto aprende que nem um bebê, ela não aprendeu inglês até os 40 anos. Não aprendeu. E ela continuou com essa crença. Depois dessa entrevista, ela fez a primeira aula. E na primeira aula, ela realmente se comportou como uma criança. Se comportou como uma criança. Ela ficou calada, ficou olhando para todo mundo. Ficou olhando. Ela se colocou num lugar de aprendiz extremo, entendeu? Como se ela não soubesse nada. E ela ficou calada, praticamente a aula inteira. Então eu observei aquilo, isso tem tudo a ver com uma crença dela. Então às vezes a gente tem uma crença na nossa cabeça que faz com que a gente não progrida. Então, isso faz parte de como o cérebro adulto aprende inglês, tá? Primeiramente, o cérebro adulto, ele é cheio de crenças. O que o pessoal chama de crenças limitantes, né? Porque a gente acredita em alguma coisa e quando a gente vai tentar fazer, a gente se baseia nas nossas crenças. Por exemplo, uma pessoa que se relaciona com alguém, ela é traída, seja homem, seja mulher. Então, ela tem a crença de que a qualquer momento ela pode ser traída de novo, essa pessoa. Então, ela vai pro próximo relacionamento tendo a crença de que eu posso ser traído a qualquer momento. E ela vê o que ela fez no outro relacionamento. Por exemplo, ela dava muito presente e foi traída. Então ela vai começar a acreditar que toda vez que se dá muito presente para alguém, você recebe de volta uma traição. Então ela vai para todo relacionamento pensando nisso. Só que quando ela pensa nisso, o que acontece? O subconsciente é uma coisa muito poderosa, né? Então tudo que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente pensa, fica registrado no nosso subconsciente. Então, o que acontece? A gente acaba tomando ações que são ações que não são boas para o que a gente quer alcançar. Por exemplo, se a gente quer ter um bom relacionamento e se a gente acredita que toda vez que a gente dá presente para alguém, essa pessoa vai trair a gente, o que vai acontecer? Só por causa desse reforço, no próximo relacionamento, você não vai querer dar muito presente. E vai que a pessoa gosta de presente. Se ela gosta de presente, o que vai acontecer? Ela vai sentir falta disso, talvez ela traia você porque você não dava presente. Ou então, pior, você vai querer atrair a traição. O que é atrair a traição? Você vai fazer coisas que são repetidas. Você vai fazer coisas que você fez no último relacionamento e acaba que pode ser que você saia com uma traição de qualquer jeito, entendeu? Então, uma criança, ela não tem isso. Uma criança, ela tá com a cabeça muito fresca, ou seja, ela não tem nenhum tipo de crença limitante. Porém, uma criança também não tem nenhum tipo de background, ou seja, ela não tem nenhum tipo de experiência. Um bebê não tem experiência alguma, tudo é do zero. Então, a gente como adulto, a gente tem background, ou seja, vou colocar aqui, adulto tem background. Eita, escrevi tudo errado aqui. Adulto tem background. O que isso significa? Que um adulto, ele já aprendeu muitas coisas durante a vida. Eu aposto que você sabe a pronúncia disso daqui. Você sabe o que é isso? Provavelmente você saiba. Você sabe o que é isso, né? Isso daqui é um mouse. Mas se escreve mouse. Mas você sabe que é um mouse. Outro exemplo. Você sai por aí para comer e tem aquele tipo de serviço que você se serve mesmo. Você vai lá, coloca comida e o nome daquilo é self-service. Mas a gente meio que sabe que é self-service, né? Então, a gente não veio cru como um bebezinho. A gente não tá cru, a gente não veio do zero como um bebezinho. Então a gente já sabe muita coisa. Porém, apesar do adulto ter background, o adulto tem crenças que limitam. Eu posso dizer sim que é uma crença limitante, mas ele tem crenças, tá bom? E essas crenças podem atrapalhar, porque na vida inteira eles ouviram coisas que, não dá para aprender inglês.
só se você aprender inglês quando você já é criança. Você só pode aprender inglês se você iniciou quando é adolescente. Se iniciar adulto não dá para aprender inglês. Então a gente vai ouvindo aquilo, vai absorvendo e observando tudo acontecer e a gente realmente acredita naquilo. E não adianta. Uma pessoa que já entra no campo de batalha derrotado, o soldado que já vai para a guerra derrotado, é muito mais fácil dele morrer do que o outro. É muito mais fácil. Então ele já pensa que ele vai morrer. Então meio que ele atrai a morte para ele. Por causa da crença que ele tem. Pelo que ele acredita. Ele acredita que ele vai morrer. Então ele puxa a morte para ele. Então ele se coloca em situações que são perigosas, ao invés de fugir. Então eu tenho um exemplo aqui dentro de casa, que até com criança. Tem alguma força maior que faz com que isso aconteça. Quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente se aproxima daquilo. Então, minha filha ela tem medo de barata. E ela tá lá na casa dos avós agora e não tem nenhuma barata aqui na casa, nenhuma. Mas eu aposto que se ela chegar, pelo medo que ela tem de barata, as baratas vão começar a aparecer. Alguma coisa atrai. Então, o medo atrai o que você não quer. Presta atenção nisso. O medo atrai o que você não quer. Você não quer perder o seu emprego. Então, você acaba se atraindo pelo medo, o medo de perder o emprego. E isso é um fato. Eu não saberia te explicar aqui por que isso é assim. Mas quando a gente tem medo de alguma coisa, parece que a gente se aproxima daquele medo por algum motivo. Um motivo de força maior que talvez nem a neurociência tenha explicado ainda. Por que a gente se atrai pelo medo? O medo de medo de não querer alguma coisa faz a gente se aproximar daquilo, né? Então, isso é um fato. Isso faz parte de como o cérebro adulto aprende inglês, porque o cérebro adulto funciona. Então, se você tem medo de não ficar fluente, você não vai ficar fluente. Você vai atrair isso, esse medo da fluência. Então, vamos lá. Adulto ele tem background e adulto tem crenças. Enquanto crianças, elas não têm crenças, mas elas também não têm background. Então, a gente tem que aproveitar o fato de que a gente já sabe muita coisa desse background, desse histórico, e eliminando as crenças, tá bom? Então, essa história da pedagoga que eu falei, ela tinha a crença de que um adulto tinha que aprender que nem um bebezinho. Ela chegou na sala de aula e não falou nada, ela se portou que nem um bebezinho. E ela já tem mais de 40 anos e até agora não fala inglês, porque ela tem essa crença de que tem que aprender como um bebezinho. E aula após aula, por ela ser pedagoga, ela acredita muito nisso. Então ela acredita realmente, um adulto tem que aprender que nem um bebê. Um adulto tem que aprender que nem um bebê. Então enquanto outros adultos que estão se portando como adulto estão aprendendo muito mais, ela tá só travada. E ela fica travada e continua travada. E eu tenho que até que ver como é que ela tá. Porque da última vez, durante a pandemia, eu fiquei sabendo, ela tava bem travada, entendeu? E é algo que ela precisa tirar da cabeça dela, mas ela não vai tirar porque ela acredita muito nisso, de que um adulto tem que viver uma experiência de uma criança. Só que com o inglês é um pouquinho diferente isso. Com o inglês é um pouquinho diferente. Então, ó, 3 coisas aqui já. Adulto tem background, adulto tem crenças e medo atrai o que você não quer. Beleza. Então, ó, vamos lá. Eu quero fazer aqui um convite aqui pra você, porque é o seguinte. Durante as lives, a gente tem vários conteúdos. E a live ela tem duração só de 1 hora, até 1 hora, pelo Instagram. Então, por conta disso, é muito mais interessante você se inscrever na semana do Inglês com Coaching. O que é a semana do Inglês com Coaching? É uma semana onde, durante 4 dias, de terça-feira até sexta-feira, eu vou passar os melhores conteúdos que eu tenho, tudo de maneira resumida, vai estar gravado, porque na live muita gente perde. Quando tem a live aqui, muita gente consegue no horário, muita gente não consegue, porque é o horário que está voltando para casa do trabalho, às vezes dá para assistir, não dá para assistir, às vezes assiste a reprise, às vezes não. Então, por isso que eu decidi fazer esse evento, onde os melhores conteúdos que eu tenho de inglês com coaching vão estar disponíveis lá durante essa semana, e para se inscrever é só entrar no link da bio. Então você entra no link da bio, tem lá para você se inscrever e
Aí sim, você vai receber os melhores conteúdos possíveis, conteúdo que eu não consigo colocar aqui só por meio de uma live, entendeu? A live é um dos conteúdos, essa live de hoje aqui é um dos conteúdos que eu vou citar durante a semana do Inglês com Coaching, porque essa semana é para ela terminar e você já saber de tudo que você precisa para aprender inglês de fato, sendo um adulto sem tempo, tá bom? Então, vamos lá. Falamos aqui sobre criança versus adulto, a gente falou sobre a história da pedagoga. Então agora eu posso te passar o que é isso, como o cérebro do adulto funciona. Então, para eu te falar sobre isso, eu tenho que falar sobre um assunto que é a neurociência. Eu não sou neurocientista, tá bom? Não sou neurocientista, apesar de estudar muito sobre isso, eu não sou neurocientista. Então, o que eu vou falar é só sobre o que eu consegui comprovar por meio do curso ICCI, tá bom? Então, o que eu vou te falar sobre neurociência é o que teve comprovação pelo resultado dos alunos do ICCI, que é o curso de inglês com coaching Caio Isel, ICCI. Então, não sou neurocientista, então não posso falar com propriedade de pesquisa científica sobre isso, mas eu posso falar por comprovação pelo resultado dos alunos do ICCI, eles falando inglês. Então, e por mim também, como eu aprendi inglês depois de que eu era adulto, porque eu meio que aprendi durante a adolescência, mas eu aprendi de verdade já sendo adulto. Então vamos lá. Para começar a falar sobre neurociência, vamos lá, como se fosse o seguinte. Eu vou fazer analogias fáceis aqui. Então é o seguinte. Você provavelmente tem um smartphone, assim como o meu aqui. Não exatamente como o meu, mas você tem um, é que eu gosto de vermelho. E ou ele é Android ou iOS. Ou ele é Android ou é iOS. iOS do iPhone e o Android do Samsung, Motorola, todo o resto, né? Então, é o seguinte. Eu já falei aqui durante essas lives sobre a meta SMART, que significa inteligente, esperto, né? Então, por isso que tem esse nome, smartphone. É um telefone inteligente, um telefone esperto. Ele facilita a nossa vida, né? E esses telefones, eles não servem só para enviar SMS e para fazer ligação, como antigamente. Eles funcionam substituindo várias outras ferramentas, por exemplo, a calculadora. Então, no próprio celular, a gente tem calculadora hoje em dia. No próprio celular, a gente tem a nossa câmera digital. No próprio celular, a gente tem um relógio. A gente tem o MP3 Player, o tocador MP3. A gente tem pendrive também, que é o USB Drive ou Flash Drive. A gente tem também lanterna. A gente tem várias outras funções que são aparelhos diferentes que a gente juntou tudo só no smartphone. Então ele realmente é inteligente. E é o seguinte, o smartphone ele acaba sendo, além de uma ferramenta de entretenimento, né? Ele é uma ferramenta de trabalho e ele também pode salvar vidas. Então teve casos que a pessoa levou um tiro no peito e o tiro pegou no smartphone e a pessoa não morreu. Então ele até pode salvar vidas, sim, é verdade. Então cada pessoa utiliza para fins específicos. Como assim? Por exemplo, oi Fabrício, tudo bem? Boa noite. Diana também, boa noite. Kathleen, boa noite. Boa noite aí para todo mundo. Então, então o smartphone, ele serve para isso. Quer dizer, ele serve para várias coisas e cada pessoa utiliza de uma forma. Por exemplo, para que eu utilizo o meu smartphone? Eu utilizo para fazer ligações, eu utilizo para WhatsApp, para conversar com a família, grupo de família. Eu utilizo como ferramenta de trabalho, ou seja, eu utilizo também para gravar áudios, eu utilizo para gravar vídeos. Eu utilizo a minha canetinha aqui para as aulas do meu curso. Eu tenho um quadro onde eu dou aulas para os meus alunos. É como se fosse um quadro mesmo, eu vou escrevendo, vou desenhando muito rápido. Então, é uma ferramenta de trabalho para mim o smartphone. Uma ferramenta de trabalho muito boa, inclusive. Então, tem pessoas que utilizam o celular, você pode ser uma dessas pessoas, só para se divertir. Você pode ser a pessoa que utiliza o celular para acessar redes sociais, para assistir vídeos. Você pode ser também o tipo de pessoa que utiliza o celular para estudar também. Você tira foto de alguma coisa para estudar depois, ou então você faz cursos por meio do celular. Hoje em dia tem muito disso. Antigamente, sei lá, poderia ser que a pessoa faça só no computador, só no laptop, notebook, mas hoje em dia não, tem aplicativos
que você consegue estudar pelo celular. Tem cursos online onde você consegue estudar pelo celular. Então, hoje em dia, por exemplo, os meus alunos do CCI, eles utilizam celular para estudar. Eles pegam o celular como ferramenta de estudo. E tem um aplicativo onde eles baixam esse aplicativo, eles conseguem assistir a aula, marcar onde eles pararam, deixar o celular de lado, no outro dia pegar o celular de novo, assistir de onde parou, baixar os PDFs das aulas, os áudios. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Então, para cada pessoa utiliza o smartphone de uma forma diferente. E isso é uma coisa muito legal. E cada pessoa, por exemplo, tem o início da tela do celular de um jeito, né? E é só você pegar o seguinte, pega o celular de alguém, vê se você consegue achar com facilidade alguma coisa. Porque cada pessoa personaliza o celular da sua forma. E por que eu tô falando sobre isso se o tema é neurociência, né? O que tem a ver neurociência com celular? Tem tudo a ver, porque é o seguinte, ó. O celular, para ter tudo isso, ele tem um processador aqui dentro, que processa as informações. Ele tem a memória RAM, ele tem a memória de armazenamento. É que nem a gente tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. É tipo o seguinte, a memória RAM é a memória que salva o que a gente está utilizando agora. Por exemplo, quando tem muito aplicativo aberto, utiliza a memória RAM. Agora, quando a gente quer baixar um aplicativo e colocar na memória do celular, de vez, a gente utiliza a memória do celular. E geralmente, memória RAM de celular é 6 GB, 8 GB. Já a memória de armazenamento, hoje em dia os celulares padrão é 64 GB, 128 GB. Então, com a gente da mesma forma, o que a gente faz durante o dia, a gente vai armazenando na nossa memória RAM, memória de curto prazo, né, durante o dia. Quando chega de noite e a gente dorme, as informações são salvas na nossa memória de armazenamento. Então, o que a gente faz durante o dia fica lá, fica disponível durante o dia. Quando a gente deita para dormir, a gente salva algumas coisas daquele dia, o que é importante. E no outro dia a gente já esquece, né? Isso vira esquecimento e vira memória cache, se fosse comparar com o celular. Então depois a gente apaga a memória cache para não prejudicar a gente no dia a dia, senão a gente vai pensar em muita coisa. Então o próprio cérebro faz isso automaticamente. A gente faz tudo durante o dia, deita, dorme, ele salva o que é importante e depois disso ele vai apagando o que não é importante. Senão a gente ia ficar doido, entendeu? É que nem o celular, ele tem uma capacidade de armazenar tantas fotos, tantos vídeos e tantos aplicativos. Chega um momento que ele não aguenta mais, né? Então ele tem que apagar para poder caber coisa nova. O nosso cérebro não é bem assim. A gente tem uma capacidade muito grande de salvar muita coisa. Só que se a gente não utiliza, ele vai apagando automaticamente. Entendeu? Ele vai apagando automaticamente. Então essa é a diferença do celular e do aplicativo. A gente que comanda o aplicativo e o celular, e a gente vai apagando ou não, né? Nosso cérebro não, ele vai apagando automaticamente o que a gente não precisa. Então o celular tem isso, tem armazenamento, tem tela, tem bateria. Então isso tudo te permite fazer muitas coisas com o smartphone. Muitas coisas. Mas isso não significa que a gente vai utilizar todo o potencial do celular. A gente não utiliza tudo que ele tem para oferecer. A gente não utiliza todos os aplicativos ao mesmo tempo. Então, isso é um fato importante. Porque se for comparar o celular com a gente é como se fosse um smartphone. Nosso cérebro, né? A gente tem uma capacidade muito grande de funções. E é por isso que a gente tem diferentes profissões, a gente tem diferentes hobbies, a gente tem diferentes idiomas. Então a gente não consegue falar todos os idiomas. A gente não consegue ter todas as profissões. A gente escolhe a nossa profissão, tem ali 1 ou 2 profissões, 3 profissões, algumas pessoas. A gente tem hobbies. A gente não consegue ter todos os hobbies do mundo. Por exemplo, eu toco violão, mas eu não consigo tocar violão e jogar futebol e jogar futsal e tocar outros instrumentos e saltar de paraquedas. Eu não consigo ter vários hobbies. A gente não tem capacidade para isso por causa do tempo também, né? Por causa do tempo. Por causa da bateria. A gente fica cansado. E todos os idiomas. A gente não tem capacidade de falar todos os idiomas. A gente aprende idioma após idioma. E seria impossível fazer tudo. Que nem o celular. É impossível o celular fazer tudo. Ele pode, mas é impossível porque não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então,
a gente pode ser considerado smart humans. Olha só esse termo aqui, o que eu acredito. Smart human. O que é um smart human? É um super-humano inteligente, tá bom? Ou melhor, ele é um ser humano inteligente, smart human. Então nós somos isso, smart humans. E vamos lá, eu preciso dividir um pensamento aqui que é o seguinte: se a ciência não conseguiu mapear todo o funcionamento do cérebro, é porque ainda tem muita coisa por vir. Tem muita coisa que a ciência não descobriu, porque não mapeou todo o cérebro. A gente não sabe tudo. A gente não sabe que tipo de ondas são transmitidas de um cérebro para o outro cérebro. Que um transmite e o outro recebe. A gente não sabe ainda. A gente não sabe ainda, cientificamente, como que as coisas acontecem sem intervenção da palavra. A gente não sabe ainda por que um palestrante está dando a palestra e ele sabe, ele sente quando o pessoal tá junto ou quando não tá junto dele na palestra. Então, como é que o palestrante sabe disso? Como é que o advogado sabe que aquela pessoa tá mentindo ou não? Se às vezes não dá pra saber pela expressão facial, pelo tom de voz, como é que ele sabe? Como é que ele sente? Como é que ele tem aquele sexto sentido ali? Então é algo que ainda não é explicado, mas é uma transmissão e uma recepção de um cérebro para o outro. Porque a gente é smart humans. Da mesma forma que um celular, ele transmite sinal de Wi-Fi e o outro recebe e a gente não consegue enxergar o Wi-Fi, a gente não consegue enxergar o que passa de um cérebro para o outro, né? E outra coisa, outro pensamento é o seguinte, que assim como existem hackers, o que é esse hacker? É um cara que burla o sistema, entendeu? Que invade o sistema. Então existe o hacker de celular, de computador, e será que existe o hacker da mente? A realidade é que a gente pode hackear nossa própria mente, de alguma forma. E é isso que eu vou ensinar nessa live aqui. Então, a gente pode hackear nossa própria mente. Então, vamos lá. A primeira coisa de todas que a gente vai conversar hoje é bainha de mielina. Então, presta atenção nisso. Bainha de mielina. O que é bainha de mielina? É o seguinte, a bainha de mielina é um assunto de neurociência e eu vou falar um pouquinho o que é isso. É o seguinte, bainha de mielina é um envoltório adiposo, ou seja, é uma capa de gordura que fica em torno do axônio. E o que é isso? Meu Deus do céu, que loucura é essa? É o seguinte, essa capa de gordura fica em volta do axônio e ele é responsável pela condução de impulsos elétricos. Então dentro da nossa cabeça está cheio de impulso elétrico, como se fosse uma tomada que liga uma coisa na outra, um fio que liga no outro, e esses impulsos elétricos aqui dentro vão passando de um neurônio para outro por meio dessa parte do neurônio que se chama axônio. E a bainha de mielina é um envoltório de gordura, uma capa de gordura que fica em volta. É como se fosse uma fita isolante, tá? É como se fosse uma fita isolante dos nossos neurônios que ficam lá dentro. E essa fita isolante, assim como aqui no nosso mundo, aqui fora, essa fita isolante serve para isolar a eletricidade, para passar mais fácil a eletricidade. Nossa cabeça também tem isso, que é essa bainha de mielina. Mas é o seguinte, esquece que eu falei sobre isso. Olha aí, Samara, chegou. Esquece que eu falei sobre isso, tá? Sobre bainha de mielina, porque eu vou explicar de uma maneira mais fácil agora, que eu acho muito mais simplificado. É como se fosse o seguinte, presta atenção. Liga o modo atenção aí. E também é o seguinte, toda vez que eu falar alguma coisa interessante, isso é regra da live, vocês estão chegando hoje. Regra da live é o seguinte, eu falei alguma coisa que você aprendeu e você achou interessante, aperta o coraçãozinho porque eu vou ver que você aprendeu alguma coisa, tá bom? E como teacher, isso é muito legal. Como não é uma aula que a gente está presencialmente aqui, um na frente do outro, eu não consigo ver suas reações, eu não consigo olhar teu rosto, eu não consigo falar de maneira mais devagar ou mais rápida por perceber. Então, como que eu percebo? Quando você aperta o botão de like um monte de vezes. Quando você aperta, eu sei que fez sentido para você. Então, essa é a regra da live. Aprendeu alguma coisa, curtiu alguma coisa, aperta o coraçãozinho que eu vou ver ao vivo aqui, tá bom? E a gente continua nessa interação que é bem interessante. Então vamos lá. O que é essa bainha de mielina? Bainha de mielina é o seguinte. Imagina que dentro da sua cabeça, dentro da cabeça, tem um monte de corredor. E esses corredores estão fazendo a corrida do bastão. Vou até mostrar uma foto aqui. Corrida do bastão. Então você já viu uma corrida de bastão nas Olimpíadas? Então presta atenção nessas fotos aqui que eu vou mostrando e eu vou explicando, tá? Sobre a bainha de mielina, que é como o nosso cérebro funciona, tá?
que é isso? Então, imagina que dentro da sua cabeça tá cheio de corredor. E esses corredores vão passando o bastão. Quando isso acontece, é uma informação passando de um neurônio para o outro, tá bom? É uma informação passando de um neurônio para o outro. Então tá aqui a informação, aí o bastão é passado para outra pessoa, que continua correndo. É a informação do neurônio sendo passada para o outro neurônio. Então existe aí uma corrida de bastão na nossa cabeça. Só que o negócio é o seguinte: corredores, eles precisam de um treinamento dentro da nossa cabeça. Então é a corrida de revezamento, né? 4x100, 4x400. Então, nossos neurônios precisam disso também. Só que como funciona na nossa cabeça? Toda vez que a gente faz alguma coisa, a gente está pensando numa informação. E essa informação é passada para o outro corredor. Sempre que a gente pensa numa informação. Por exemplo, a gente pensa, inglês é difícil. Aí o que acontece? Um neurônio passa essa informação para o outro. E eles vão se acostumando a correr e entregar essa informação. Então, possivelmente, se eles fossem corredores, seria aquele corredor que corre de olho fechado e entrega o bastão para o outro facilmente. De tanto que ele já conhece aquele caminho que ele tem que percorrer. É muito fácil. Então, o que acontece? O nome disso se chama sinapse, tá bom? O nome disso é sinapse. É quando um neurônio passa informação para o outro. Isso é sinapse. É quando um corredor está correndo e passa o bastão para outro corredor continuar correndo, tá bom? Então isso é um conceito muito importante de se aprender, porque é o seguinte, só o fato de a gente estar conversando aqui, eu falando e você ouvindo, tem informações aí dentro da sua cabeça, um corredor passando bastão para o outro, um neurônio passando informação para o outro, tá bom? É assim que funciona. Então os nossos neurônios precisam praticar essa corrida dentro da nossa cabeça. Isso é um fato, eles precisam praticar essa corrida. Então, como que isso acontece? Cada nova atividade que é feita, eles estão fazendo esse revezamento de informações lá. Pega o bastão, passa para o outro. Cada nova informação, cada nova atividade que a gente desempenha, cada vez que a gente pensa alguma coisa nova, então isso é passado para o próximo corredor. Então na nossa cabeça está lá, a corrida de revezamento rolando. Então a gente aprende alguma coisa nova, como se fosse o bastão sendo passado. E eles vão se acostumando, o neurônio vai se acostumando só com aquela informação. E aí você reforça aquilo sempre. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo prático. Você vai pra academia, aí você acha que a academia é uma coisa chata. Aí você vai com aquele pensamento, a academia é um negócio chato. O que é provável de acontecer? É provável que você comece a evitar a academia. Só porque você tá pensando que a academia é um negócio chato. Então a academia é um negócio chato, aí você vai pra academia e vê que é um negócio chato mesmo. Aí você vai pra casa, aí você dorme, aí no outro dia, tá chovendo, acho que eu não vou pra academia não, porque a academia é um negócio chato. Aí você não vai pra academia. Aí no outro dia, não vou pra academia não, porque eu tô com o braço dolorido ainda e, não vou não. Aí no outro dia, não vou pra academia porque eu vou assistir série. Eu não vou pra academia. Então você vai reforçando isso, né? Academia é um negócio chato. Aí aquele pensamento de academia é um negócio chato e eu não gosto de academia, faz você não ir mais pra academia, porque você prefere ficar em casa. Isso é um fato. Ou seja, os corredores lá dentro já passaram bastão tantas vezes que você não precisa de muito esforço. Eles se esforçam para você. Então, quando vem um pensamento sobre academia, o que acontece? Lá dentro da sua cabeça tem alguma coisa que funciona, os corredores lá passando bastão, rapidamente chega informação para você. Academia é uma coisa chata. Academia é uma coisa que ele não gosta, ou ela não gosta. Ele prefere ficar em casa, ela prefere ficar em casa. Então você não se esforça e você já acha que é uma experiência ruim e não vai mais. Então, você ouve academia e você associa com uma coisa ruim. Então é assim que funciona. Então, em termos de neurociência, o que é isso? As bainhas de mielina, ou seja, a capa de gordura que fica em volta do axônio, que passa uma informação para o próximo, ou seja, os corredores passando bastão, eles passam a informação mais rápida, porque você está sempre criando aquele caminho na sua mente, aquele caminho de que academia é difícil. Então, é isso que acontece. Quando você pensa em academia, ele já vai pensar de maneira automática, né? Então, se for pensar para a parte do inglês, o que é? Já aqui vai uma dica para você começar a aplicar essa dica. Reforçar pensamentos de que inglês é fácil. Sim,
Quer dizer que só se eu pensar que inglês é fácil... não vai ser tão fácil assim, né? Inglês é fácil, porque você tem muitas crenças na cabeça que foram desenvolvidas ao longo do tempo. Então, esse reforçar pensamento de que inglês é fácil é como se fosse algo paliativo ali, né? É como se fosse algo que é pra quebrar isso, entendeu? É pra reforçar um outro caminho. Porque, inglês é fácil. Você pensou tanto que inglês era difícil durante a vida que a partir de agora você precisa só pensar que inglês é fácil, mesmo sem fazer curso, mesmo sem fazer aula de inglês, você tem que só pensar. Inglês é fácil porque pessoas aprendem. Inglês é fácil porque tem gente falando inglês. Inglês é fácil porque tem um monte de professor no Brasil. Inglês é fácil porque tem gente que consegue. Então, você tem que reforçar pensamentos de que inglês é fácil, é simples. É possível. É possível. Na maioria das vezes não é nem que é fácil, mas que é possível, já é o suficiente. Inglês é possível, porque tem pessoas que aprenderam. Então, se alguém aprendeu, eu posso aprender também. Então, isso é um exercício de como quebrar essas bainhas de mielina, ou seja, essa capa de gordura que já foi encrostada lá nos seus axônios de um neurônio para o outro. Então, é a corrida de bastão. Você vai treinar um novo caminho. É assim que você vai fazer, reforçar pensamentos de que inglês é possível. E é isso. Então, outras dicas eu vou dar durante a semana do inglês com coaching, tá bom? Então, o segundo assunto sobre neurociência que é preciso a gente conversar sobre é o sistema ativador reticular ascendente. Então, o que é esse sistema ativador reticular ascendente? O negócio é o seguinte, é o SARA, S-A-R-A. Então vamos lá. Eu não vou te explicar cientificamente o que é dessa vez, porque se eu for te explicar vai demorar muito tempo, que nem bainha de mielina, e eu acho que não é necessário a gente aprender, porque a gente não é neurocientista. Se é neurocientista, se você for, tudo bem, mas se você não for, você não precisa dessa informação. Então vamos lá. A gente possui bilhões de neurônios dentro do nosso cérebro aqui, dentro da nossa cabeça. Então, é por eles que as informações são enviadas e processadas. Então, é automático isso acontecer. Já pensou, você tem que processar cada coisa? Você tem que olhar um papel e tem que processar sobre aquele papel, sobre a escrita. É tudo automático, eles processam pra gente. Então, já pensou ter que processar tudo o que acontece durante o dia? Conscientemente, a gente olha pra qualquer coisa e tem que processar o que é cada coisinha. Ia ser impossível, né? Ainda bem que é automático. Então, a gente acaba prestando atenção no que a gente está focado. Então, eu estou focado em aprender inglês, então eu vou prestar atenção em tudo que é relacionado ao inglês. Isso é inconsciente. Quando a gente quer comprar um carro, por exemplo, a gente quer comprar um carro vermelho. Começa a aparecer um monte de carro vermelho na rua. A mulher que está grávida, por exemplo, minha mulher ficou grávida. Aí ela começou a ver um monte de grávida na rua. Um monte. Então parece que quando a gente está focado em alguma coisa, a gente começa a enxergar tudo relacionado àquilo. E por que isso acontece? Por causa do sistema ativador reticular ascendente. Então ele que faz isso. Então o que passa na nossa retina e entra, ele faz um filtro. A gente não consegue processar tudo que a gente vê. Então ele filtra com aquilo que a gente está pensando. Então, se a gente está pensando em inglês, ele vai filtrar tudo que é relacionado em inglês. Se aparecer alguma coisa de chinês, você não vai prestar atenção. Vai estar na sua vista, mas você não vai prestar atenção. Se aparecer alguma coisa de alemão, você nem vai prestar atenção. Agora, quando for alguma coisa de inglês, você vai cravar o olho, automaticamente aquilo já foi processado, enviado para você, e você presta atenção, automaticamente. Você começa a prestar atenção naquilo. Então, isso é o sistema ativador reticular ascendente. Você presta atenção naquilo que você está pensando. Alguma vez, por exemplo, você já estava pensando em alguma coisa e na roda de amigos, na roda ali da família, conversando, de repente, começaram a falar sobre o que você estava pensando durante dias? Nem é que eles começaram a conversar sobre o que você estava pensando, mas é que você prestou atenção porque você estava pensando naquilo. Eles já poderiam ter falado sobre outras coisas, vários outros assuntos, 30 assuntos, mas você prestou atenção em um deles. Por quê? Porque o nosso cérebro não processa
a gente não tem capacidade de processar tudo, então o sistema ativaludo reticular ascendente processa por nós. Então, é por meio da visão que isso acontece. A gente olha e presta atenção em alguma coisa. Então, um exercício para isso é você ver coisas relacionadas ao inglês. Então, é sério, começa a ver coisas relacionadas ao inglês. Então, segue páginas relacionadas ao inglês. Começa a ouvir músicas de inglês. Começa a fazer coisas relacionadas ao inglês. Que você vai começar a prestar atenção. E quando aparecer alguma oportunidade, você vai conseguir captar essa oportunidade. Não vai deixar passar. Então, ó, ver coisas relacionadas ao inglês. Ver e ouvir também. Ver, ler, ouvir. Ou seja, faça coisas relacionadas ao inglês. Então você vai colocar o sistema ativador reticular para funcionar. E quando está funcionando, começa a aparecer um monte de coisa. E você vai prestar atenção e vai ver o que é importante para você. Tá bom? Então isso é muito importante. Então isso fica de exercício aqui para você. Esse PDF vai estar disponível lá no Telegram. Tá bom? No Telegram. Então, ó, PDF no Telegram. Então pode ficar despreocupado que se você perder o assunto, vai estar disponível esse PDF lá no Telegram, tá bom? E eu te faço um convite aqui que é o seguinte, eu te convido para a Semana do Inglês com Coaching 2020, essa semana que vai acontecer do dia 1º até o dia 4 de setembro, tá bom? E os vídeos vão estar disponíveis até o dia 7 de setembro para maratonar. Só que é o seguinte, você precisa se inscrever. Como que você faz para se inscrever? Você entra no link da bio desse Instagram e vai entrar numa página onde você vai colocar o seu e-mail e o seu nome. Por que seu e-mail e seu nome? Porque eu quero saber o seu e-mail e seu nome. Eu não quero... E você precisa confirmar também a inscrição. Porque tem gente que fica colocando e-mail de um monte de gente aleatório, né? E chega pra pessoa e não é interessante. Então eu preciso saber que você é de verdade. E eu só vou te mandar os conteúdos se você confirmar que você é você. Então, é isso. Com esse convite eu encerro aqui essa live dessa semana. E eu vejo você na próxima semana e nos próximos conteúdos aqui, que tem conteúdo todo dia no Instagram, beleza? Então, see ya!